Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do Fiagro KNCA11 da Kinea. Para quem não sabe, a Kinea pertence ao Itaú. E vamos falar do relatório do mês de março, que trata dos dividendos que vão ser pagos agora no mês de abril. Mas antes de a gente começar a leitura do relatório propriamente dito, que você já pode ver alguns dados aqui, a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. Nos últimos 12 meses, o Fiagro distribuiu um dividend yield equivalente a 13,41%, o que é um bom dividend yield, mas não tão bom considerando que ele é Fiagro. Apesar dele ser um Fiagro mais com a pegada middle risk, apesar da própria Kinea considerar ele high yield. E apesar dele não estar com dividend yield tão bom como vários outros Fiagros, ele está com um dos menores descontos dos Fiagros, porque a maioria dos Fiagros está com desconto entre 5% a 20%. Aqueles que estão com problema estão com desconto até 20%. E os que não estão com problema, a maioria está com desconto de uns 5%. Mas ele aqui está com desconto de apenas 1%. Ele está com P sobre VP de 0,99. Se a gente considerar esse P sobre VP de 0,99, a gente vê que esse yield é um yield um pouco fake, porque o ideal seria colocar ele no valor justo, ou seja, P sobre VP1, e o yield do ano não seria 13,41 como eu passei para vocês, e sim 13,25, ou seja, um pouquinho menor apenas, não muito menor, ainda bom, mas não tão bom quanto a maioria dos Fiagros. O patrimônio líquido dele a gente está vendo aqui, 2,23 bilhões, para quem não sabe, ele é o maior Fiagro da nossa bolsa, ele é praticamente 3 vezes o Vigia, por exemplo, quase isso, maior também do que o segundo maior Fiagro da nossa bolsa, que é o irmão dele, o Rura 11, também é da Kinea, que já tem mais de 1,5 bilhão, são os dois maiores da nossa bolsa. Porém, a quantidade de cotistas dele não é tão boa. Vocês estão vendo aí 63 mil, mas segundo o Status Invest atualmente está 62 mil. Tem uns 3, 4 Fiagros que estão com quantidades de cotistas maior, mas você tem que ver também que ele é um fundo de base 100. Como ele é um fundo de base 100, normalmente tem menos cotistas também. Mas apesar da quantidade de cotistas dele não ser tão alta, a liquidez dele é muito alta. Você está vendo aí 4,37 milhões de liquidez diária média. Atualmente, segundo o Status Invest, está 4,5 milhões. O último dividendo vai ser pago agora, essa semana, no dia 11, R$ 1,14, o que dá um dividend yield do mês de 1,10%, o que é um dividend yield de Fiagro mais high yield mesmo. Agora o detalhe é porque o KNCA ele é muito irregular, varia muito as distribuições dele. É tipo uma onda, é tipo uma montanha russa. Então a gente não pode confiar. Ele esse mês está dando em 14, no próximo mês provavelmente vai dar menos de R$ 1. Então ele fica variando muito. Como ele fica variando muito, acaba a gente não podendo dizer que esse valor de 1,14 é algo padrão dele. Não é. Provavelmente no próximo mês está menos. E a gente vai mostrar daqui a pouco as últimas distribuições dele para vocês terem uma noção melhor. Indo para a leitura do relatório propriamente dito, a gente está vendo mais esses dois números, mas eu não vou citar eles agora, não vou detalhar, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Um outro detalhe importante do fundo é que ele foi lançado em outubro de 2021, ou seja, é um dos Fiagros mais antigos da nossa bolsa. Está quase para completar 3 anos, em outubro completa 3 anos, e é uma das maiores taxas de administração dos Fiagros, 1,20. A maioria está entre 1,10 e 1,15, mas tem alguns já na faixa de 1,20. Mas ele tem uma boa notícia para a gente, ele não tem taxa de performance. Mas mesmo não tendo taxa de performance, como eu já mostrei para vocês, ele não tem um dividend yield tão bom, tem esse detalhe. Mas como ele é mais middle risk, normalmente também tem essa vantagem. Ele tem um dividend yield menor, mas ele é mais seguro. A movimentação que ele fez na carteira no mês de março foi apenas essa aí, de apenas R$500 mil. Muito pequena com essa movimentação de carteira para um fundo tão grande assim. Ele comprou um CRA desse Nardinha aí, que tem rate. Você vai ver que quem conhece Fiagro, a maioria dos Fiagros trabalha sem se importar muito com rate. Um dos que se importa mais é o FGAA. E a gente tá vendo aqui o KNCA também nessa mesma pegada, porque o FGAA também é um pouco mais seguro, apesar de ser mais high yield do que esse aqui. Esse aqui é mais middle risk mesmo. Tá aí aquele detalhe que eu não falei naquela hora, é a questão dos percentuais dos indexadores e de suas taxas médias. Então a gente tem cerca de 59,6% da carteira indexada a CDI, com a taxa de CDI mais 5,07, o que é uma taxa high yield. É o comecinho do high yield praticamente, que eu considero. Vários outros Fiagros têm uma taxa de CDI mais 5,5, ele aí tá CDI mais 5 ainda. Se fosse CDI abaixo de 4,75, já consideraria essa taxa também middle risk. Ou seja, praticamente 2/3 da carteira dele é indexada ao CDI. 1/3, basicamente, é indexada à inflação, IPCA mais precisamente. É IPCA mais 7,90. Ele tem 6,3 também de FDIC Fiagro, que é uma taxa de CDI mais 4,60. Essa é mais middle risk. E essa aqui, pessoal, não falei, mas é uma taxa com a pegada mais high grade. Então, nessa combinação dessa aqui, 1/3 da carteira high grade, com essa middle risk,
risk aqui e com essa aqui high yield, a gente tem um fundo mais middle risk. Ele ainda tem 2,09% em LCI, recebendo 95% do CDI, mas lembrando que LCI ela é isenta de imposto de renda. Então é melhor um LCI a 95% do que, por exemplo, esse caixa aqui de 1,5% indexado a CDI mais 100%, mas que tem desconto de imposto de renda. Aqui a gente vê a alocação principal do fundo por setor é bioenergia. É o setor aquele que chama alquietanol, que alguns chamam de sucroalcooleiro. Quase 40% da carteira é esse segmento, ou seja, ele não está ligado à soja. E muita gente falou que vai dar problema na soja, vai ter quebra de safra na soja, e ele praticamente não tem soja. Você vai ver que aqui é só bioenergia, depois produtos de insumos, proteína animal, distribuição de insumos, papel e celulose, indústria alimentícia, ou seja, ele praticamente não tem soja. E você vê que ele é muito diversificado geograficamente. Ele está presente em praticamente todos os estados do Brasil. A gente tira aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está presente em mais de 20 estados do Brasil. E a gente já vê essa parte aqui. A maior parte da carteira, cerca de 2/3 é CDI, 1/3 é IPCA e 1,5% Selic. Aqui temos a DRE do fundo, e aqui é aquela DRE mais interessante, que ele mostra os últimos 12 meses. Para mim o ideal é isso, apesar de estar relativamente resumida, mas nem tanto. A gente vê aqui os resultados do fundo, na prática que são as receitas do fundo, as receitas de CRA e CRI, todas nessa linha. De FDIC Fiagro era 0 até o mês de março, que agora já tem FDIC Fiagro que não tinha antes. LCI sempre teve e o caixa também sempre teve. Diminuindo, subtraindo as despesas, a gente tem esses resultados líquidos aqui. Essa receita de CRA e CRI foi muito alta aqui nesse mês de janeiro, só que você vê que ele perdeu muito aqui na receita. A gente tem que ver que a maior parte da carteira do fundo é indexada a quem? E teve mais uma queda de 0,5 ponto percentual no mês de janeiro para o mês de fevereiro. Então faz sentido isso. E fevereiro é o mês que tem menos dias úteis. Menos dias úteis, menos receita de CRAs indexadas a CDI. Então tem todos esses fatores. Então realmente tinha que vir menor. Tanto que em março veio maior. Por quê? Porque março tem um dia útil a mais, basicamente, e já afetou positivamente a receita. No final das contas, pessoal, você vê aquilo que eu falei para vocês. Você vê como varia essa distribuição dele. Aqui, por exemplo, foi 1,13, aqui 1,40, depois 1,29, 1,11, 1,20, aí 1,10, 1,10, depois R$1,01, depois 1,5, agora 1,15 em janeiro, 1,5 em fevereiro, 1,14 em março. Como eu falei, é tipo uma montanha russa, é um sobe e desce. Eu acharia muito melhor se ele fizesse sempre reserva para manter um padrão. Por exemplo, aqui ele fez uma reserva de 4 centavos e distribuiu aqui. Mas você vê que mesmo assim foi uma queda muito grande, de 1,15 para 1,5, ou seja, caiu 10 centavos. Aí agora, 1,14 ele distribuiu tudo. Seria melhor ele tentar manter na faixa de 1,5, 1,10, se ele vê que não dá para pagar 1,10, pagasse 1,5 e mantivesse um pouquinho em reserva. Seria bem mais interessante, mantendo uma reservazinha, quando caísse sim, como caiu aqui, abaixo de 1, ele completasse para dar 1,5 ou 1,10. Mas infelizmente ele gosta desse padrão de distribuir praticamente tudo e faz uma reserva mínima da mínima para casos excepcionais, como ele fez aqui. Provavelmente ele fez uma reserva aqui porque ele sabia que em fevereiro, por ser um mês com menos dias úteis e que tinha esse 0,5 ponto percentual de queda na Selic, tudo isso ia impactar muito na receita, logicamente no final, nos resultados também, no lucro líquido do fundo, e aí ele já fez essa reserva prevendo isso para não cair tanto, como exatamente ele fez. Ia pagar apenas 99 centavos e acabou distribuindo em 5. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o KNCA 11 na sua carteira? Tá pensando em aumentar sua exposição? Tá pensando em diminuir sua exposição ou até tirar ele totalmente da sua carteira? Que outro fiago você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar esse tipo de informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão, ative o sininho, deixe seu comentário, porque a gente precisa bater a meta de 400 views. Sim, você não ouviu errado, 400 views. Apenas 400 views pra gente trazer mais uma leitura do relatório do mês de abril, no comecinho do mês de maio aqui do KNCA 11. Se você gosta do KNCA 11, chegue junto pra gente conseguir bater essa meta e trazer novamente uma leitura do relatório do próximo mês. Que fazia tempo que eu não trazia, exatamente porque os últimos vídeos que eu lancei sobre o KNCA deram poucos views e por isso a gente não trouxe. Mas se ele bater a meta de 400 views, a gente vai manter ele aqui na grade do canal. Passamos aqui para a carteira do fundo e a gente vê que ele tem algumas concentrações não tão legais. Porque o ideal é que você tenha no máximo 5% de um devedor.
atrelado ao patrimônio líquido do fundo. E você vê aqui que eu marquei vários devedores que têm concentrações maiores. Eu acho que ele já está tentando reduzir essas exposições com essas emissões, não comprando mais esses devedores e comprando outros ativos e automaticamente diminuindo essa exposição. Eu creio que se você pegar os meus vídeos mais antigos, de 8 meses, 1 ano atrás, que eu já fiz vídeos dele anteriormente, provavelmente a exposição era maior e agora está menor. Mas mesmo assim, a usina Itamaraty está quase 8%, 7,5%. Ainda é uma exposição ruim. Se você pegar aqui a Tecnomil, está 9%, quase 10%, que também não é boa. Se você pegar aqui o Rio Amambaí é praticamente 10% também do fundo, o que também não é legal. Então o ideal é que ele vá reduzindo aos poucos. Aqui ele não mostra qual é o rate. Seria bom que ele colocasse, mas ele não coloca. Aqui do lado você vê que ele basicamente é um fundo, como a gente já falou. Parte 2/3 indexado a CDI, 1/3 indexado ao IPCA, mas ele é um fundo basicamente quase que 100% atrelado a CRAs. Mas ele tem aquele FDIC Fiagro também, fora aquele um pouquinho de dinheiro de caixa que eu nem considero que é exatamente para poder comprar mais CRAs normalmente. Você vê aqui que é tudo CRA basicamente, tá aqui a lista dos devedores, ele divide a tabela ao meio, a parte CDI, essa parte aqui inicial é toda CDI. É interessante essa divisão, que não fica tudo misturado, porque tem alguns outros fundos que fazem a divisão por patrimônio líquido, por exemplo. Aí não importa se o primeiro é IPCA e o segundo é CDI, vai sempre estar na ordem do patrimônio líquido. Aqui não, ele divide quem é o CRA indexado a CDI e quem é CRA indexado ao IPCA. Então a gente vê aqui as taxas, e essas taxas são taxas altas, tá? Aqui é taxa bem high yield mesmo, aqui é o início do high yield que eu chamo, aqui já é um high yield mais violento, digamos assim. Essas 4 aqui, não essa aqui do meio, essa aqui é uma taxa baixa, essa aqui é uma taxa bem high grade mesmo. A gente vê o valor da dívida desses devedores em milhões, e aqui o percentual da carteira atrelado a cada um desses devedores aqui. E aqui vimos para a segunda parte, onde você vê os devedores restantes. Você vê que basicamente ele tem 36 ativos, sendo 35 CRAs e esse FDIC Fiagro. A gente vê aqui o resto dos devedores, alguns devedores famosos aqui, como a Minerva, a Klabin, a Minerva, a dona da BIF3 na nossa bolsa, a Klabin, dona da KLBN 11, a BRF, que agora pertence à Marfrig, a Raizen, a Minerva de novo. São vários devedores bem seguros, digamos assim, porque também estão na nossa bolsa e são devedores que não têm problemas, basicamente. E aí, esses devedores estão tudo com taxa de IPCA. Aqui eu considero todas essas taxas aqui high grade, que não tem nada que a gente pode dizer que isso aqui é high yield, é high grade, tudo isso aqui. E aqui a gente vê os valores investidos e aqui os patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. Aqui não tem nenhum devedor que está devendo demais, né? Nenhum ultrapassa 5%. E aqui o único FDIC Fiagro que ele tem, que é esse FDIC Índigo, com CDI mais 4,60, aqui está mais para middle risk mesmo. Como eu falei, no total ele é como se fosse um fundo middle risk, mas a própria Kinea considera ele mais high yield, apesar da própria Kinea considerar que ela possui alguns fundos mais high yield do que esse. Diga-se passagem, por exemplo, o Copa 11 é considerado mais high yield, mas o Copa 11 a gente não traz para o canal porque é para investidor qualificado. Aqui temos o valor investido nesse FDIC, na LCI e no caixa. E na soma de tudo, 2 bilhões 250 milhões o patrimônio líquido total do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que gostou, já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele comentário pra gente bater a meta de 400 views. Sim, se der 400 views até o final desse mês, no início do mês que vem, a gente trará novamente uma leitura do relatório do mês de abril aqui do KNCA 11 pra você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!